Olá, o Minuto Certo está no ar. No programa de hoje, vamos conversar a respeito dos dias de eleições. Neste ano, aproximadamente 2 milhões de eleitores vão utilizar a biometria na hora de votar. Com essa tecnologia, os cidadãos poderão ser reconhecidos em sua zona eleitoral por meio da identificação das impressões digitais. Para que possamos entender melhor quais as vantagens da biometria na hora de votar e como aqueles que deixaram de fazer esse cadastramento biométrico serão prejudicados, convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Edson Luiz Vidal Pinto. Também contamos com a presença de Miguel Andrade, chefe de redação da Tribuna do Paraná, do Grupo Paranaense de Comunicação, o GRPcom. E para entender melhor como será o processo de votação no dia 5 de outubro, vamos ver a reportagem preparada pela nossa equipe. É no dia 5 de outubro, às 7 horas da manhã, que vai ser instalada a sessão eleitoral. E a partir das 8 horas, os cidadãos vão decidir quais vão ser os representantes políticos do Paraná. Para essa eleição, foi exigido a todos os eleitores o recadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE. Esse sistema foi aderido às eleições para aumentar ainda mais a segurança no local de votação e para que haja uma maior facilidade no reconhecimento do eleitor. E como vai funcionar esse sistema na sessão eleitoral? Primeiramente, o eleitor deve comparecer ao seu local de votação no período entre as 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. O cidadão deve levar um documento de identificação e o título de eleitor. No local de votação, 2 urnas eletrônicas vão estar nos terminais de cada sala da sessão eleitoral. Uma vai ficar no terminal do mesário, para que seja identificado o eleitor pelo número do título e pela biometria, e a outra vai ficar no terminal do eleitor para o momento da votação. Depois de apertar a tecla Fim, você, eleitor, já fez sua parte. Agora é só esperar o resultado da eleição. Tá certo, então. Desembargador, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. A gente viu aí no VT um pouquinho de como vai ser no dia da eleição, mas o que muda realmente com o uso da biometria nesse dia? Na verdade, o que vai mudar é a segurança que terá os eleitores brasileiros, de um modo geral, na hora da votação. Porque agora, sim, de maneira decisiva, ninguém poderá votar 2 vezes. E isto implica numa melhor segurança, implica na transparência do voto, o que é muito importante. Através da impressão papilar, chamado Sistema Decadatilar de Bull-Sitich, que são as impressões digitais, e que é possível fazer esta identificação. Portanto, é a segurança que terão os eleitores de votarem com precisão. Tá certo. Miguel, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, a sua primeira pergunta. Muito obrigado, desembargador, boa tarde. A minha pergunta é no sentido de uma notícia que eu vi que eu achei muito estranha, é que os candidatos do Paraná alegaram ter 5 milhões em caixa, em casa, guardados. Eu fiz uma consulta à Receita Federal no sentido de que como que poderia fiscalizar esse dinheiro, uma vez que ele parecia não ser declarado. E a resposta que eu obtive foi que a Receita respondeu que se o TRE solicitasse, a Receita poderia fazer efetivamente essa fiscalização. O senhor acha isso importante, verificar esse tipo de informação que os candidatos prestam? Eu acho que é importante, mesmo porque nós agora estamos partindo para uma transparência muito maior da justiça eleitoral, a jurisdicionalização do próprio sistema. Então, por isso é que se exige hoje dos candidatos e dos partidos que façam apresentação prévias já daquele custo de campanha. Nós temos um prazo, esse prazo encerrou-se agora no início de agosto e, posteriormente, então, nós teremos o prazo definitivo, onde deverão ser prestadas as contas. No seu caso, em havendo uma denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral e à Procuradoria Regional Eleitoral, que é o Ministério Público Federal, as providências serão tomadas de imediata. Todo candidato, todo partido deve sim apresentar o custo de campanha. Muito bem. Bom, houve aí uma reunião recente com diversos órgãos de segurança responsáveis pelo policiamento, nos dias das eleições. E foi distribuído também um manual que tem aí instruções relacionadas a essa propaganda de rua que se vê muito nessa época. Nesse sentido, então, o que a legislação considera legal ou até ilegal no que diz respeito a essa propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral ela é fiscalizada
pelo juiz da 145ª Zona Eleitoral e também pelos juízes auxiliares do Tribunal Eleitoral. Essa fiscalização é rígida, a polícia age a mando do juiz de direito, sempre no cumprimento das ordens, quer na capital, quer no interior. Hoje temos normas rígidas com relação ao outdoors, por exemplo, né? Tem que ter 4 metros quadrados, não pode ser superior a isso. Temos ainda nessas eleições os cavaletes, onde serão afixados a propaganda gráfica dos candidatos, mas esses cavaletes, eu quero esclarecer, é a última eleição que serão utilizados. Por quê? A partir deste ano será proibido o uso de cavalete também. Miguel, por gentileza, sua próxima pergunta. Eu gostaria de aproveitar esse gancho com respeito às determinações de o que o candidato pode fazer em campanha, saber se o TRE, como que o TRE fiscaliza isso, ou se isso só acontece por meio de provocação de uma denúncia de um outro candidato e assim por diante. O TRE tem 2 fontes de informações. Primeiro, o eleitor de um modo geral, o cidadão de um modo geral, que veja qualquer tipo de irregularidade, como eu disse anteriormente, ele poderá fazer a denúncia formal ao TRE. O outro, nós temos equipes. Os juízes têm equipes que saem também às ruas para fazer esta verificação. Claro, não são equipes de grande porte, de grande número, por isso acontecem as irregularidades e nem sempre chegam a conhecimento do TRE. Mas vejam, hoje na propaganda, principalmente na propaganda impressa, é obrigatório ter o CNPJ, por exemplo, de quem está doando, o número de folhetos que são colocados na rua, quem doou, tudo isto faz parte hoje e que vai propiciar na prestação de contas uma verificação efetiva de quem colaborou, a forma de ter colaborado, a quantidade pela qual colaborou e principalmente o valor doado. Já teve alguma apreensão de material nessa campanha? Olha, os juízes auxiliares do tribunal têm concedido liminares a diversos partidos no sentido de apreender alguns materiais que são irregulares e que não podem ser usados. Principalmente aqueles ofensivos, aqueles que não têm cunho de autenticidade, de legalidade, tudo isso são materiais que são apreendidos. Desembargador, eu gostaria de voltar à questão que foi levantada no início do programa, em relação à eleição biométrica. Algumas cidades do nosso estado vão apresentar vão ter disponível a eleição biométrica, mas caso ocorra algum problema, há algum plano de contingência para que as pessoas tenham o seu voto garantido? Sem dúvida. Para todas essas regiões, nós sempre vamos ter uma logística própria para poder substituir na eventualidade de qualquer erro que possa acontecer da máquina. Miguel, sua próxima pergunta, por favor. Do TRE tem um quantitativo de quantos candidatos subjúdice tem no Paraná. E, continuando, se haverá tempo hábil para julgar todos os processos até o pleito. Uma vez que é comum a gente ver que o indivíduo se candidata, muitas vezes se elege e no meio do mandato ele é sacado porque uma decisão lá atrás, um processo lá atrás acabou combinando uma decisão agora que impede que ele exerça o mandato. Daí ele entra com recurso, volta ao poder e tal, e o eleitor fica naquela, poxa vida, né? Como é que eu fico nisso aí? A Corte Eleitoral, ela tem já 2 semanas para cá, nós temos sessões quase todas as tardes. Essa semana, só hoje é o dia que nós estamos realmente de folga. Estamos dando descanso, porque vai esgotando, os juízes vão ficando cansados. Nós temos tido sessão aos domingos. Então, é um período ininterrupto. Nós temos aqui aproximadamente 1.300 candidatos, mais ou menos, no todo. E nós temos que fazer uma verificação de cada um individualmente, se preenche realmente as exigências legais.
Então, tudo isto é aferido com muito critério, é um critério legal e que muitas vezes nós somos obrigados a indeferir o registro de candidatura, porque o candidato, às vezes, não preenche aquilo que a lei exige do candidato. Pegamos alguns, por exemplo, com antecedentes criminais, e em quantidade assustadora. Então, tivemos, assim, essa ousadia de alguém que se candidatou e respondendo... Buscando imunidade, crimes. daí, no caso. Exatamente. Outros que são condenados. E nós também prezamos muito por aqueles que, sendo políticos, concorreram à última eleição e deixaram de prestar as contas de campanha. Isso também é um impedimento grave e que nós não permitimos que haja o registro de candidatura. Então é uma série de pluralidade de circunstâncias que realmente faz com que o tribunal indefira. Tá certo, então. Muito obrigado, desembargador. Eu gostaria de agradecer a presença tanto do jornalista Miguel Andrade, do GRPcom, e a sua presença também, desembargador. Muito bem, e o Minuto Certo fica por aqui. Este é um programa produzido por estudantes de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em parceria com o portal Paraná Online. É importante lembrar antes que nós estamos nas redes sociais também, no Twitter pelo @MinutoCerto, no facebook.com/programa Minuto Certo e também em outras redes sociais com a hashtag Minuto Certo. E a cobertura completa das eleições 2014 você acompanha no paranaonline.com.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.